Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 1º de julho, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos do 1 ao 8, que diz assim: Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus manifesta o seu poder na vida daquele paralítico. E é muito interessante o que o próprio Jesus ele fala. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados. De fato, Jesus tem poder para perdoar os pecados. E por que ele tem esse poder? Porque Jesus é o próprio Filho de Deus. E não reconhecer isso e não acreditar nisso era o problema daquele povo. Por quê? Porque eles viam Jesus simplesmente como um homem. Só que Jesus é homem e é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E se ele é Deus, ele tem sim poder de perdoar pecados. Só que o povo não tinha chegado a esse conhecimento de Jesus ainda. Só que aquelas pessoas ainda não acreditavam que Jesus era Deus. Aquele povo não acreditava como nós hoje acreditamos que Jesus é Deus e homem. Deus que assumiu a natureza humana. E, portanto, ele pode sim perdoar pecados. Perdoar pecados. Ele é Deus. Ele tem uma natureza divina. E é interessante que, para curar o paralítico, Jesus vai na raiz, que é o pecado. Jesus ele deseja não somente nos curar. Isso aqui é uma mensagem também para nós. Jesus não deseja somente nos curar de uma doença física, ou seja, qual for a doença. Jesus precisa também nos restaurar na alma, no interior, nos restaurando da vida de pecado. Quantas vezes o pecado nos paralisa também? Nos paralisa em direção a Deus. Não conseguimos caminhar espiritualmente porque muitas vezes estamos escravizados pelo pecado. Mas Jesus ele veio justamente para isso. Jesus ele veio para nos libertar das amarras do pecado, da prisão do pecado. Portanto, ele quer nos libertar dessa paralisia do pecado, da impureza, daquilo que são os vícios, daquilo que não vem de Deus. Jesus veio para nos tornar pessoas verdadeiramente livres. Jesus quer que você seja livre. Por isso, ele deseja curar sim as suas enfermidades físicas, mas não só. Não só. Principalmente a sua libertação espiritual. Por isso ele vai na raiz. Jesus, ele deseja perdoar os teus pecados, meu povo. Tem muita gente que hoje não acredita no perdão de Deus. Tem muita gente que hoje não acredita na misericórdia de Jesus. O problema é como o Papa Francisco já falou algumas vezes. O problema não é Deus perdoar. Deus perdoa. O problema é a gente pedir perdão. A gente não pede.
Na maioria das vezes, somos nós que não pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas Deus está sempre disposto a perdoar. Sempre disposto a perdoar. E por isso que é preciso irmos para diante de Deus, como fizeram com aquele paralítico. Levar o paralítico para diante de Jesus. Como é que hoje, por exemplo, nós podemos ir para diante de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados? Indo para diante do sacerdote para confessar os nossos pecados. E aí Deus nos perdoará. Quem perdoa o pecado é o Padre Rodrigo? Não, é Deus. Por meio do Padre Rodrigo, que foi ordenado sacerdote, que foi ungido, que recebeu um sacramento da ordem para administrar os sacramentos, entre eles o sacramento da penitência, pelo qual a misericórdia chega ao coração, à alma dos fiéis. Quando o Padre absolve os pecados, é Deus que perdoa. E aí vem muita gente que fala, né? Ah, você é um homem. Igual fizeram com Jesus. Igual fizeram com Jesus. O sacerdote é aquele que age in persona Christi, capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Quando o sacerdote absolve, é Jesus que absolve. Quando o sacerdote abençoa, é Jesus que abençoa. Então, Jesus, repito, ele deseja não somente curar a nossa enfermidade física, mas a nossa vida espiritual. Porque é aí que está a nossa verdadeira liberdade. E ele veio para nos tornar verdadeiramente livres. Nos libertou para que fôssemos de fato livres. Deus quer você livre. O que te prende hoje? O que te paralisa hoje? Que a misericórdia e o poder de Jesus se manifeste hoje na sua vida. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.